Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de matemática de hoje, nós vamos começar um assunto novo, tá? Então, nós vamos começar a estudar sobre tabelas, gráficos de barras e de colunas, tá? Então, é uma parte que vai trabalhar com informações. Então, tem alguns detalhes que a gente tem que ficar bem atento. Então, aqui na roda de conversa. Em 2018, a seleção brasileira participou da Copa do Mundo de Futebol que aconteceu na Rússia. Na fase desses grupos dessa competição, as seleções foram divididas em grupos com 4 times que jogaram entre si. As 2 primeiras colocadas passaram para a próxima fase, chamada de oitavas de final. Assim foi acontecendo. Essas são as seleções que participaram da Copa no mesmo grupo do Brasil. Então, nós temos aqui, tá? A Suíça, a Sérvia e a Costa Rica. Então, nós temos a imagem aqui do jogador com a bandeira do time, do país. Jogador com a bandeira do país, tá? Observe no gráfico de colunas a seguir a distância que cada uma dessas seleções percorreu para participar de todos os jogos da fase. Então, como assim a distância? Do país dela até onde foi feito o jogo, quanto ela percorreu de distância, tá bom? Então, aqui nós temos um gráfico de colunas. Por que coluna? Porque aqui nós temos a barra em pé, tá? A barra está em pé. Então, gráfico de colunas, certo? O que nós temos? Primeira coisa que eu vou analisar é o título do gráfico. Qual é o título do gráfico? A distância da Copa do Mundo. Eu vou observar o que esse gráfico está trazendo. Aqui embaixo, a seleção, os times. E aqui do lado, a distância que ele está percorrendo. Se a gente observar, está indo de 0 para 1000, 1000 para 200, 2000, está indo de 1000 em 1000. Então, quanto que o Brasil percorreu a distância para chegar no local do jogo? Quantos quilômetros? 7.426. Olha no gráfico, passou um pouquinho dos 7.000. A Suíça, 6.617. Se a gente olhar aqui, ó, tá no meio de 6.000 com 7.000. A Sérvia, ela percorreu 6.165. Está um pouquinho para baixo da Suíça, mas já passou dos 6.000 também. E a Costa Rica, ela percorreu 4.635 quilômetros para chegar aqui no local do jogo. Então, 4.635 está abaixo dos 5.000, né? A gente observar aqui, está abaixo dos 5.000 e acima do 4.000, ok? Nós temos, às vezes, uma legenda, tá? Então, aqui vamos olhar. Copa do Mundo, esse daqui, da onde foi tirada essa informação? Qual é o título do gráfico? As distâncias da Copa do Mundo. Qual destas seleções percorreu a maior distância? Como que eu analiso um gráfico? Se é um gráfico de barras, de maior distância, qual é que está mais alta? Qual que está mais alta? Qual que está no maior valor? O Brasil. Então, qual seleção percorreu a maior distância? A seleção brasileira, do Brasil. Quantos quilômetros a seleção da Suíça percorreu? Então, nós temos que localizar a Suíça e perceber quanto que ela percorreu. Vou olhar aqui no número do gráfico. Quanto que ela percorreu, a Suíça? 6.617 quilômetros, tá? Então, a análise de gráfico e tabela, pessoal, é muita interpretação. Muitas vezes o dado está ali, é só observar com cuidado que a gente consegue responder, tá bom? Se eu perguntasse para vocês,
Qual foi o time que percorreu a menor distância? Olhando no gráfico, qual seria a resposta? Costa Rica, né? Eu poderia olhar pelo número ou pela altura aqui da barrinha do gráfico. Se eu falasse assim, qual time percorreu uma distância que está entre 6.000 e 7.000? Qual seria a resposta? Estaria no meio de 6.000 com no meio e com 7.000. Então seria 6.100 e pouco, 6.600 e pouco. Então seriam Suíça e a Sérvia, por exemplo, tá? E se eu falasse assim, qual é a diferença da distância percorrida entre Suíça e Sérvia? Nós iríamos olhar a distância de cada um deles. Diferença é continha de menos, tá? Quando eu comparo dois valores, eu iria fazer continha de menos. 6.617 menos 6.165. Eu ia fazer uma continha de menos aqui. 7 menos 5, 2. 1 menos 6 não devo emprestar, que vai ficar 5 e aqui 11 dezenas, tá? 6 para chegar em 11, 5. 5 menos 1, 4. 6 menos 6 é. Então, a diferença, por exemplo, 452. Então, pode ser feito várias perguntas em relação ao gráfico em uma tabela. Continuando, pessoal, eu quero que vocês respondam a atividade aqui da página 52, analisando esse gráfico, tá? Então, aqui nós temos um gráfico. Então, quero que vocês leiam aqui o início do que está falando, analisem todas as informações, todas as imagens, o título, tá? Os números, o que está mostrando, e respondam aqui as questõezinhas. Primeiro, preencha a tabela com as informações do gráfico. Então, vocês vão olhar distância percorrida no grupo C, Dinamarca. Quanto que ela percorreu em distância? Vocês vão olhar no gráfico o valor e vão escrever aqui. Peru, França, Austrália. Depois, qual a seleção que percorreu a maior distância? Vocês vão analisar olhando o gráfico ou a tabela que vocês preencheram. Qual que percorreu a menor distância, tá? E depois, a seleção da França percorreu quantos quilômetros? São todas as informações ali no gráfico ou na tabela que vocês preencheram, tá? Então aqui nós temos um gráfico também de barras, certo? Olha as barrinhas aqui. Dúvida, pessoal, podem perguntar. É essa página que vocês vão fazer sozinho na aula de hoje. Interpretação de gráfico, análise de tabela, tá? Abraço. Qualquer coisa, pergunta. Mandem foto quando terminar.